Vamos então a mais uma aula de administração pública. Vamos seguir aquela metodologia de fazer comentários em cima das questões de concursos anteriores, né, elaborados pela banca CESP e concursos também de outras bancas, mas com foco no Tribunal de Contas. Vamos dar continuidade à resolução de questões do nosso material escrito. Temos aí na tela a questão de número 19. Então vejamos aqui, ela trata da reforma do aparelho do Estado, né, que inclui uma dimensão institucional legal, ou seja, alterações também na parte jurídica, nas leis. Inclusive, essa reforma, né, do aparelho do Estado, no caso brasileiro, levou à emenda constitucional também, mudanças na própria Constituição. Então vamos ver, essas mudanças aí na dimensão institucional legal, quais são os objetivos, o que é que elas visavam, né? Vejamos aí, na primeira aqui, letra A, aumentar a governabilidade do Estado por meio da capacidade administrativa de governar, com efetividade e eficiência. A letra A está errada porque isso não é governabilidade, isso é governança. Olha aqui, a capacidade administrativa de governar. A governabilidade é a possibilidade de exercício do poder político, capacidade política, não capacidade administrativa gerencial. Letra B, suprimir os elementos patrimonialistas existentes no Estado para implantar uma administração por objetivos. Também está errado, né? O grande argumento da reforma do aparelho do Estado, que é implantar a administração gerencial, buscava, na realidade, superar as deficiências do modelo burocrático e não do modelo patrimonialista diretamente. Então a letra B está errada. Letra C, mudar a mentalidade, né, que passe de uma desconfiança generalizada que caracteriza a administração burocrática para uma confiança maior própria da administração gerencial. Então isso aqui seria, na verdade, mais uma consequência, né, do que um objetivo, né, um meio utilizado pela reforma do Estado. Então, falso. Isso aqui nós podemos pensar também como uma mudança da cultura organizacional, uma mudança comportamental. E não é esse o objetivo, olha aqui o enunciado. Ó. A dimensão institucional legal, nós estamos falando de regras legais e jurídicas. Vejamos aqui a próxima alternativa, letra D. Descentralizar a estrutura organizacional por meio da criação de novos formatos organizacionais, como agências executivas, regulatórias e organizações sociais. Bom, aqui sim, vamos marcar a letra D. Nesse momento, a gente tem realmente alterações na dimensão institucional legal. Por quê? O plano diretor da reforma do aparelho do Estado, ele está trazendo novos desenhos organizacionais. Ele está trazendo um conceito novo de uma agência executiva, né, de uma agência regulatória, de uma organização social. Está trazendo novidades no sistema legal, a lei que trata do contrato de gestão. Então, aí sim a gente vai ter mudanças na dimensão institucional legal. E finalmente a letra E, ampliar a autonomia, introduzir 3 novas formas de responsabilização de gestores, administração por resultados, competição administrada por excelência e controle social. Está misturando aí o estilo de gestão com um mecanismo, né, de melhoria da eficiência e ainda uma forma de controle. Então está misturando 3 coisas diferentes, como se fossem 3 formas de responsabilização. Falso, portanto. Vamos avançar agora para a questão de número 20. Entrando agora um pouco nos temas relacionados ao planejamento, a definição das próprias políticas públicas também, né?
Então, assinale a opção correta acerca das características básicas do planejamento organizacional. Planejamento é a maneira através da qual as organizações lidam com o futuro, tentam lidar com as incertezas, né, trazidas pelo futuro. Então vamos ver aqui na letra A. Segundo teóricos como Peter Drucker, o planejamento diz respeito a decisões futuras. Certo ou errado? Isso está errado. Na verdade, o planejamento ele diz respeito a decisões presentes sobre eventos futuros. Nós já estamos tomando decisões nesse momento sobre como a organização vai lidar com determinadas questões no futuro. Se nós vamos definir a nossa política de recursos humanos, estaremos fazendo isso, né, tomando uma decisão hoje, pensando nas estratégias, nos planos de longo prazo, nos cenários possíveis com os quais a nossa organização vai se deparar no futuro. Mas as decisões são presentes, não são decisões futuras. É por isso que a letra A está errada. Na letra B, o planejamento de vários níveis e escalões de uma organização, ele deve ser integrado. Correto? O planejamento não é apenas uma atividade da alta administração. Nós teremos lá o planejamento estratégico, né, conduzido pelo dirigente máximo da organização, no seu nível institucional mais elevado. O planejamento estratégico ele é abrangente, ele engloba toda a organização, ele se preocupa com longo prazo e ele estabelece a maneira através da qual a organização vai se relacionar com o seu ambiente externo. Bom, mas ele vai se desdobrar, né, no nível intermediário, da gerência intermediária. Nós temos ali os executivos, os gestores, né, das áreas funcionais, cada um deles envolvido com um planejamento administrativo, funcional ou tático, que já tem um nível de abrangência menor. O nível de abrangência é a área funcional, por exemplo, a área financeira, a área de recursos humanos, a área de tecnologia, né, a área tributária, a área de atendimento ao público. Então temos um planejamento de médio prazo, no nível de abrangência menor, que é uma área funcional. E no dia a dia das atividades, das rotinas de trabalho, nós vamos ter também planejamento operacional, de curto prazo, com foco nas operações, nas tarefas. Todos esses planejamentos eles devem estar integrados. Para quê? Para garantir que todos os esforços da empresa sejam conduzidos, né, no sentido de atingir o objetivo maior e fazer com que a empresa atinja a sua visão de futuro. Então a letra B está perfeita, está correta. Vejamos aqui, letra C. O processo de planejamento ele é menos importante que o seu resultado final, ou seja, o plano. Errado, né? O plano é o resultado final, né? Ele só é obtido se o processo de planejamento for feito da maneira adequada. Letra D. No processo de planejamento não existe hierarquia de objetivos, sendo todos de igual importância para o atingimento do resultado final almejado. Eu acabei de falar exatamente o contrário, né? Nós temos objetivos operacionais que têm que estar conectados com os objetivos da área funcional, que por sua vez eles todos estão também ligados ali intrinsecamente ao objetivo estratégico. E letra E. O planejamento ele deve possuir perenidade, visando garantir a estabilidade da organização. Não, o planejamento ele não é feito para sempre, ele pode ser revisto. E, inclusive, uma das atribuições da função de controle, muitas vezes, é revelar subsídios para a área de planejamento. Revelar, inclusive, a necessidade de
rever alguns aspectos do planejamento. Isso porque o planejamento não pode ser uma peça rígida, estática, imutável. Ele deve se adequar às mudanças ambientais. Então ele não vai garantir a estabilidade da organização. Pelo contrário, ele deve fornecer à organização meios para que ela se ajuste às mudanças, para que ela conduza a gestão de mudanças de uma forma satisfatória. Então, questão 20, tivemos aí a letra B de bola. Vamos avançar agora para a 21. Olha aí novamente, ó, planejamento estratégico, tático e operacional. Então, na gestão estratégica, né, assinale a opção correta. Vamos ver aqui no planejamento operacional, deve ser considerada a decomposição de objetivos, de estratégias e de políticas, com a finalidade de otimizar a organização como um todo. Então está errado. O planejamento operacional trata da organização ali no aspecto microscópico, trata da rotina, da tarefa, da atividade do dia a dia. Né? Não é nem uma área funcional, é uma tarefa, uma operação. Quanto mais a organização como um todo. Letra A está errada, letra B. O planejamento estratégico, dada a sua amplitude, ele pode ser executado num prazo ampliado, o que lhe confere menor risco em relação ao planejamento tático. Também está errado, né? É um maior risco. Ora, vamos imaginar o seguinte, o planejamento estratégico ele tem uma abrangência maior que o planejamento tático e tem uma duração de tempo maior. O planejamento estratégico abrange a organização inteira, pensa no longo prazo, lida com as mudanças ambientais. O planejamento tático abrange uma área funcional. Ele pensa no médio prazo. Ele está preocupado com o gerenciamento ali dos recursos e das atividades, os objetivos daquela área especificamente. Então, o planejamento estratégico ele está sujeito a um risco maior. A quantidade de variáveis que eu não controlo, eu, gestor da empresa, não consigo controlar, porque são variáveis que vêm do ambiente externo, é muito maior no planejamento estratégico do que no planejamento tático. E a letra C agora. Planejar as metas, os prazos, os recursos para a implantação de um projeto, né, o desenvolvimento de uma tarefa dentro de uma organização, são funções definidas no planejamento tático. Então vamos ver, se nós estamos falando de uma tarefa, tá, de uma operação, de uma rotina de trabalho, isso aqui não é planejamento tático, é planejamento operacional. Observe que nessas questões aí de planejamento estratégico, tático e operacional, uma palavrinha pode mudar todo o sentido, né? Pode tornar a alternativa errada. Então tem que ter um cuidado aí muito grande na hora de responder essas questões. Vamos avançar aqui para a letra D agora. Planejamentos mercadológico, financeiro e de produção são exemplos de planejamento tático. Corretíssimo. Vamos marcar a letra D. E como é que eu sei isso? Ora, porque planejamento tático é a mesma coisa que planejamento funcional e planejamento administrativo. Ele se refere a uma determinada área funcional. Se a gente pensar aqui na estrutura, né, de uma organização, na estrutura organizacional, né, de um órgão público qualquer, nós temos aí uma definição de vários departamentos, né, cada um desses bloquinhos aqui é um departamento. O planejamento estratégico abrange a organização como um todo. E aí nós temos aqui as áreas, a área financeira, a área de recursos humanos, né? Aqui, digamos, a área tributária, se for um órgão da administração tributária. Então nós vamos ter vários planejamentos aqui, né? Táticos.
cada um na sua área de abrangência. E se a gente olhar aqui para um determinado setor, né, dar um zoom aqui e observar que ele realiza várias tarefas, teremos aqui para cada tarefa um planejamento operacional. Então são níveis de planejamento. Então a letra D, nós temos aí uma área de mercado, né, por exemplo, marketing, uma área de finanças, um setor de produção. São setores diferentes, são funções diferentes, então, de fato, cada um com o seu planejamento tático. E vejamos aí a letra E, o que está errado. Planejamento tático e estratégico são de responsabilidade exclusiva dos níveis mais altos da organização, né? Então, no nível mais alto da organização está o planejamento estratégico. O planejamento tático ele está no nível intermediário, da gerência intermediária. Muito bem, vamos avançar para a questão 22 agora. Estamos agora tratando sobre redes organizacionais, né? Comunicação na gestão pública. É aquela ideia cada vez mais forte do chamado Estado-rede. Tá? O Estado-rede é um Estado que ele tem que se adaptar à chamada sociedade em rede também. Uma sociedade em que a tecnologia, né, permite as pessoas se conectarem, realizarem transações econômicas, né, financeiras, mas também interagirem, trocarem informações, cooperarem e realizarem trabalho, inclusive, né, de maneira remota, trabalho à distância. Então, nesse novo ambiente, vejamos aqui como é que nós vamos observar essas redes organizacionais, né, de comunicação na gestão pública. Muito bem, na letra a rede de governo ela dá ênfase à multiplicidade de procedimentos para garantir o acesso a diversas outras redes de banco de dados. Bom, na verdade, a rede do governo ela tem que ter padrões, né, dentro da política, né, de implantação do chamado governo eletrônico, tem que haver padrões para permitir a uniformidade. Então, está errado aí a letra A. Na letra B, a rede de governo enfatiza a centralização de informações, visando garantir a segurança. Na verdade, é a descentralização de informações. A segurança é dada por procedimentos aí próprios de criptografia, de proteção. Na letra C, o objetivo das redes organizacionais, como as do sistema de gestão pública, é disponibilizar todas as informações do governo para a sociedade. Então, falso também. O objetivo dos portais de transparência, aí sim, dos instrumentos de transparência governamental é disponibilizar essas informações. Mas a formação das redes, da conexão do governo, digamos, de um órgão do governo federal com órgãos dos governos estaduais, do poder executivo ou do poder legislativo, de empresas, de organizações não governamentais, o objetivo da formação dessas redes é da realização de políticas públicas, realização de atividades que não poderiam ser executadas pelo governo sozinho. Então esse é o grande objetivo. Agora, as iniciativas de transparência, por exemplo, o portal da transparência, aí sim nós estamos vendo o governo usando uma tecnologia de informação para disponibilizar as suas informações ao público, sem necessariamente formar uma rede. Tá? Então, rede a gente precisa pensar em organizações conectadas, trocando informações, realizando esforços conjuntos para atingir um certo objetivo. Vamos adiante agora, a letra D. A rede do governo está sendo construída de forma incremental com o objetivo de que se estenda a todo o país. Então aqui tudo bem, vamos marcar. Tá? Isso aqui é importante destacar.
a forma incremental através da qual a rede ela vai se formando. E na letra E, o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, SIAF, que registra gastos efetuados pelo Tesouro Nacional, ele não constitui exemplo de informação na gestão pública. Então está falso, ele constitui sim, porque é o sistema inclusive que vai controlar aí toda a execução orçamentária e financeira, né, e de contabilidade do governo federal. Então é claro que ele é um sistema de informação importantíssimo, uma ferramenta crucial para a gestão pública acontecer. Vamos seguir agora. Muito bem, na questão 23. Critérios de excelência que devem ser observados pela organização pública que se pauta no modelo de excelência gerencial da Fundação Nacional de Qualidade. Eles incluem o quê? Bom, então, de acordo com as normas lá da Fundação Nacional de Qualidade, vamos encontrar como um critério de excelência, ou seja, um critério que permite aferir se aquela organização está trabalhando com qualidade, né, num padrão de excelência mais elevado. Está aqui, portanto, na letra E, corresponde, né, à lista divulgada aí pela Fundação Nacional da Qualidade. Informações e conhecimento, descrito lá explicitamente como um desses critérios. Vamos aqui para a questão 24. Acerca da evolução da gestão pública, mais uma vez, na busca da excelência dos serviços públicos. Esse tema aqui tem ligação, né, com a gestão por resultados, o uso da qualidade total, a melhoria do atendimento à população, né, o paradigma do cliente. Então vamos ver aí a opção correta. Na letra A, a excelência na gestão pública está centrada no modelo de administração pública patrimonialista, no qual a preservação do patrimônio público deve ser a finalidade precípua. Então, totalmente errada, né? Porque o que definia a administração pública patrimonialista, pelo contrário, era a total falta de compromisso do gestor com a preservação do patrimônio público, por ele achar que esse patrimônio pertencia também a ele, ao governante, ao dirigente. Então está errado. Excelência na gestão pública, ela tem a sua raiz aonde? Na administração gerencial, na busca pela efetividade, produzir resultados positivos para a população. Paradigma do cliente. Vejamos aqui a letra B. O modelo de administração pública burocrática, ele apresenta originalmente como vantagem em relação a outros modelos a busca do controle de abusos e do fim do nepotismo. Então, verdade é uma das virtudes, né, que o modelo de administração pública burocrática de fato apresenta em relação ao patrimonialismo. Marcamos aí a letra B, está perfeita. Vamos aqui na sequência agora, a letra C. O modelo de administração burocrática gerencial, por se inspirar no modelo adotado na administração privada, é confundido com ele. Então, está errado, porque ele tem diferenças em relação à administração privada. Por exemplo, na administração privada, nós podemos podemos enxergar claramente ali a figura do cliente como uma pessoa que vai, a partir de uma escolha individual, vai fazer uma opção por comprar um bem ou usar um serviço de uma empresa e não de outra. E vai pagar apenas pela quantidade do bem que ela consumir, ou pela intensidade ou pela duração do serviço que ela estiver utilizando. Na área governamental, o paradigma do cliente tem que ser visto de uma maneira um pouco diferente, porque o cidadão, né, ele não tem a possibilidade de escolher
entre diferentes fornecedores, só tem um fornecedor para um determinado serviço, que é o Estado. Ele ao mesmo tempo, titular de direitos em relação ao Estado, mas ele é também sujeito a obrigações. Ele é responsável pelo cumprimento de determinados deveres. E muitas vezes o cidadão estará pagando por serviços que ele especificamente não utiliza, porque o governo ele não vai colocar para a sociedade serviços individualizados, divisíveis, personalizados. Não. Ele vai oferecer serviços difusos, coletivos, para a sociedade como um todo. Então, não dá para a gente comparar a visão de cliente na administração privada com o cliente na administração pública. Na administração pública, o cliente ele é mais visto como cidadão, detentor de direitos, mas também responsável por deveres, por obrigações, que não tem a possibilidade de escolha e que muitas vezes vai fazer um pagamento sem necessariamente estar usando um serviço. Ou poderá estar utilizando o serviço e não fez um pagamento direto por aquilo. Então, o tipo de gestão que a gente vai ter na área privada e na área pública sempre vai apresentar algumas diferenças essenciais. Na letra D, qual é o erro aqui? Vamos ver, uma das políticas formuladas na busca da excelência dos serviços públicos é o GES Pública, elaborado com base na premissa de que a gestão de órgãos e entidades públicos pode e deve ser excelente, mas não pode ser comparada com padrões internacionais de qualidade em gestão, devido às especificidades de cada país. Pelo contrário, busca-se, a exemplo do que as empresas privadas fazem, uma comparação com padrões internacionais, para tentar aproximar os padrões aqui da nossa administração pública com aquilo que é considerado mais avançado no cenário internacional. E a letra E, a qualidade da gestão pública deve ser orientada para o Estado e desenvolver-se no âmbito de valores demarcados por princípios similares àqueles preconizados em empresas de classe mundial. Bom, a qualidade da gestão pública não deve ser orientada para o Estado, deve ser orientada para o cidadão, para o cliente, cidadão, usuário dos serviços públicos. Vamos avançar aqui, mais uma questão agora, a questão 25. Entre fundamentos próprios da gestão da excelência contemporânea, no qual se fundamentam esse modelo aí de excelência em gestão pública. Aí temos o princípio da aprendizagem organizacional, que se caracteriza por quê? Então vamos lá, busca de resultados consistentes aí na letra A, assegurando-se o valor tangível e intangível de forma sustentada para as partes interessadas. Bom, a aprendizagem organizacional não está relacionada diretamente por busca de resultados. A letra A está errada. A letra B é que está correta. Nós temos o quê? Busca contínua de novos patamares de conhecimento. A aprendizagem organizacional está ligada à gestão do conhecimento. Conhecimentos individuais, coletivos, através de quê? Percepção, reflexão, avaliação, compartilhamento de informações e experiências, que é a disseminação do conhecimento. Então, a letra B está respondendo aí perfeitamente. E o erro das outras? A letra C está errada porque está tratando de aspectos comportamentais, promoção de um ambiente favorável à criatividade, implementação de novas ideias. Estamos aí tratando, na verdade, de inovação, não de aprendizagem organizacional, que se relaciona com conhecimento. Letra D, o estímulo e o comprometimento necessários para alcançar, melhorar resultados, olha aí. Não é exatamente conhecimento.
forma aberta, democrática, inspiradora, motivação das pessoas, visa o desenvolvimento da cultura, etc. Não tocou no aspecto do conhecimento aí, da aprendizagem. Também está errada a letra D. E a letra E, compreensão, segmentação do conjunto de atividades e processos da organização que agreguem valor às partes interessadas. Essa tomada de decisão e a execução de ações tem como base a medição e análise do desempenho. Aí estamos fazendo uma referência à gestão por processos, mas também, mais uma vez, não tocamos no caso do conhecimento, tá bom? E com essa questão aqui a gente encerra esse primeiro bloco aí de questões.